Afinal de contas, quem pode trabalhar com venda de recicláveis? O que você precisa saber antes de começar a trabalhar nessa área para ter mais sucesso? Qual o maior perigo que essa área oferece? Gente, nem tudo são flores. E no final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer para ter sucesso de maneira mais eficiente e mais rápida, tudo bem? Você sabia que em todo o mundo são milhões de pessoas que trabalham vendendo recicláveis? E você consegue imaginar por quê? Qual o motivo disso? Justamente pelo critério. Quem pode trabalhar nessa área? Qualquer pessoa pode trabalhar com venda de recicláveis. Não importa o seu grau de qualificação, de onde você venha, qual a sua cor, qual a sua religião, nada, não importa. Qualquer pessoa pode trabalhar com isso. A única coisa que você precisa saber para começar a trabalhar nessa área é saber de alguém que compre algum tipo de material. A partir disso, você pode então partir em busca desse material. E justamente porque o reciclável é um material que foi descartado por alguém, você pode ter acesso a esse material sem precisar comprá-lo inicialmente. Então, a questão agora é só entender onde eu vou encontrar esse material, já que eu sei para quem vender. Uma outra coisa interessante nessa área é que você vai perceber que toda a quantidade de material que você conseguir coletar, você vai conseguir vender. E aí começa a sua experiência. Onde conseguir material para que eu possa vender? Essa é a primeira pergunta que muitas pessoas que vão trabalhar nessa área se perguntam. Existem aqui algumas opções, vamos falar sobre algumas delas. Veja, a primeira opção é no lixão da cidade. Muitas cidades pelo mundo, infelizmente, ainda tem lixões a céu aberto. Nesses lixões, o que acontece? Todo o serviço de coleta de resíduos da cidade leva esse material para uma determinada área que está ali desprotegida, né, a céu aberto, como o nome já diz, e descarta ali daquela forma. Nesse ponto de descarte, muitos catadores ali estão posicionados esperando esse material cair do caminhão e ali mesmo, durante esse processo, eles já começam então a catar o material que eles sabem para quem eles vão vender. Esse trabalho, gente, é muito duro, não é uma coisa fácil, muitas vezes expostas ao tempo, expostas às condições de trabalho precárias, doenças. Ali você tem muitos vetores de doença, como ratos, urubus, uma série de situações ali que você pode adoecer, e trabalhar nessa área não é uma coisa fácil. Porém, você tem acesso a esse material sem ter que pagar nada. Então, para quem não tem opção nenhuma, não tem dinheiro, não tem nada, pode começar por aí. Uma outra opção também é sair batendo de porta em porta pedindo material reciclável. Aí você pode dizer diretamente que tipo de material você coleta. Muitas pessoas também fazem isso, mas não tantas pessoas quanto as pessoas que vão trabalhar no lixão. Eu quero mostrar um pouco para você imaginar o que é essa realidade de quem trabalha e coleta lixo em um lixão a céu aberto. Você tem que entender isso aqui vendo essas imagens. Então, trabalhar no lixão a céu aberto é disputar esse material com todas as pessoas e também com os animais que vocês estão vendo aí na tela. Esses caminhões chegam, despejam, as pessoas vão coletando e colocando dentro desses bags, cada uma vai acumulando ali o seu bag, e só depois de ter uma certa quantidade por dia é que elas vão poder finalmente vender o seu material. Não é uma coisa tão simplória, né? Apesar de não exigir conhecimento técnico, mas você tem condições de trabalho precárias. Se você não se aperfeiçoar suas técnicas de ganho, você corre o risco de viver eternamente fazendo esse tipo de trabalho. Justamente por uma coisa que eu vou lhe contar agora. Veja só. A atividade que você está trabalhando é simplesmente o quê? Você pega o material e você vai vender para alguém. Para que você tenha mais dinheiro, que é resultado da sua venda, você precisa de mais material. E aí o que você vai fazer? Exatamente aqui nesse ponto, a gente vai diferenciar dois grupos de pessoas. Né? No caso, menos de 1% vão ser os grandes empresários. E o restante, mais de 99%, eles vão ser os eternos catadores de material reciclável. Porque aqui contém uma ação importante para quem quer ter sucesso. Veja, as pessoas que não entendem de empreendedorismo, elas vão ficar eternamente viciadas no ciclo de que, para tentar economizar dinheiro,
elas não vão fazer aquisição de material de outras pessoas. Elas vão fazer o quê? Elas vão continuar catando, né? E aí, outro grupo de pessoas vai entender, bom, agora que eu vou diminuir, quem sabe, a minha margem de lucro, mas em compensação, em vez de eu catar, eu vou começar a comprar de outras pessoas. Esse momento que ela decide isso é um momento mágico na vida do empreendedor, porque a partir disso você pode então escalar o seu produto, a sua produção, a sua produtividade. Imagina, se você catar 24 horas por dia, se você sair em busca de material reciclável 24 horas por dia, ainda assim você vai ter um limite biológico, físico, da quantidade de materiais que você vai conseguir juntar, não é isso? Mas se você começar então a comprar de outras pessoas, mesmo que você também faça isso, a quantidade de material ela vai aumentar cada vez mais. Se todo o dinheiro que você pegar, claro, você vai pagar a sua alimentação, suas necessidades mais básicas, pegar o restante e investir na compra de mais material, mesmo que você lucre um pouco menos do que quando você vai pegar o seu próprio material, você fizer isso, então você vai conseguir ter mais lucro lá na frente. Percebe? É uma coisa muito simples, mas realmente que é um mar que divide esses dois grupos de pessoas. Agora, uma outra coisa também importante. Você, como profissional dessa área, vai precisar se desenvolver, como qualquer outra área. Se você estivesse trabalhando com padarias, você precisaria, então, se desenvolver nessa atividade de padaria. Como você está trabalhando com venda de recicláveis, você também precisa se desenvolver. E se desenvolver é saber onde você vai encontrar melhores compradores do seu material, para que você possa fazer melhores vendas, certo? Isso é um método, isso é uma técnica. Como é que funciona? Como é que eu posso encontrar pessoas que vão comprar material meu e pagar um preço melhor? E aí, veja o que acontece. Você consegue ganhar mais dinheiro pela mesma hora de tempo. É isso mesmo, é uma coisa meio louca, tá? É uma coisa que a gente chama de agregar valor à sua hora de trabalho. Mas isso, eu vou falar também com mais detalhes para você em um outro artigo que a gente vai fazer aqui no Virapuru. Do mais, eu só quero que você entenda o seguinte. Se você consegue vender por um preço melhor, às vezes você não vai precisar então trabalhar 2 horas para ter uma certa quantidade de dinheiro. Você só precisa trabalhar 1 hora para ter a mesma quantidade de dinheiro. Tudo isso porque você aumentou a margem de lucro. Parece simples, né? Mas aqui a gente já viu 2 conceitos fundamentais. Você passa a não somente coletar, como também a comprar esse material de outras pessoas para poder vender lá na frente. É uma técnica que funciona de fato. Dito isso, é importante agora você saber que precisa vender por um melhor preço. Agora, qual o grande perigo que eu falei, né, no início desse vídeo para quem trabalha nessa área? O maior perigo que eu vejo aqui, além das condições péssimas de trabalho, claro, de doença, de crimes e tudo mais, é você continuar em um meio que tem essas condições péssimas de trabalho. E por que você faria isso? Justamente porque quando você começa a ganhar dinheiro, você começa a gastar na mesma proporção e aí, para ter um pouco mais de qualidade de vida, você começa a catar mais, sem pensar que você poderia melhorar a eficiência do seu processo. Você começa então a catar cada vez mais e cada vez mais você vai ficando escravo do seu trabalho. Quando na verdade você poderia ganhar um pouco de dinheiro, aumentar a eficiência para trabalhar menos, pensar mais e imaginar como você pode ganhar mais trabalhando menos. Você já parou para pensar que as pessoas mais ricas do mundo praticamente não trabalham? É isso mesmo, gente. A quantidade de trabalho não está relacionada diretamente com a sua riqueza, com o seu bem-estar. Não. Quanto mais a sua cabeça pensa, mais dinheiro você ganha por menos hora de trabalho. Tudo isso é um mecanismo, um método. E as pessoas de mais baixo, digamos assim, com menos acesso a esse sistema, elas vão sempre pensar que precisam trabalhar duro e duro cada vez mais para conseguir ganhar algum dinheiro, sem se preocupar, por exemplo, em vender melhor. Ora, se você está catando o dia todo, quem está preocupado em procurar um melhor comprador para os seus produtos? Se você mesmo não faz isso, então você está sendo escravo do seu trabalho. Para finalizar, quais são as dicas importantes que eu vou deixar aqui para você
melhorar de qualidade de vida, ou mesmo se você quer começar a trabalhar nessa área, já começar de uma maneira correta. Você tem que entender, primeiro, que qualquer pessoa pode trabalhar com isso e a sua atividade aqui é vender recicláveis. E se você é um vendedor de recicláveis, você tem que vender pelo melhor preço para que você tenha uma maior margem de lucro, não é isso? A outra coisa que você precisa entender é que você vai precisar em algum momento escalar o seu trabalho. Então, a sua mão de obra sozinha, ela tem limite. Ela tem uma certa produtividade e essa produtividade é limitada pela sua capacidade de trabalho e também pelas horas do dia, 24 horas. Todos nós temos a mesma quantidade de horas por dia. Se você investir todas as suas horas do dia, única e exclusivamente, na repetição do mesmo trabalho com baixa eficiência, fatalmente você vai ficar escravo desse trabalho. Então, é importante que você dê um passo, que é pegar parte do dinheiro que você ganhou e comece a investir na compra de materiais de outras pessoas e assim começar a ganhar mais dinheiro. Fazer o dinheiro trabalhar para você mesmo, tá certo? Bom, o que também é muito importante você saber? Você vai ter que em algum momento desenvolver técnicas de encontrar novos compradores para o seu material, e isso, eu repito, é um método, mas quando você chegar lá, é importante entender o seguinte: você tem que saber qual a maneira correta de precificar os seus produtos. Para aumentar o lucro, você tem que saber por quanto você pode vender o seu produto. Depois de entender isso, o seu comprador, muitas vezes, não vai estar acostumado com essa situação. Então você vai ter que saber também técnicas de negociação para mostrar para o seu comprador, o seu cliente, né, por que aquele seu produto vale mais do que os outros. São técnicas de precificação e negociação que eu vou estar falando com vocês em um próximo artigo. Do mais, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um joinha aqui pra gente, se inscreva no nosso canal aí do Virapuru e eu te vejo lá no próximo vídeo, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.